Buarque. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vou falar de maneira diferente, mas sobre o tema que o senador Pedro Simão acaba de falar, o tema da Copa do Mundo. Primeiro, reafirmar que eu estou de acordo com ele, que a partir de agora, se nós cometermos atos que ameacem o bom funcionamento dessa Copa, que eu fui contra desde o começo trazê-la para cá, mas se nós fizermos qualquer ato, qualquer comportamento que atrapalhe, nós estamos prejudicando o Brasil inteiro. Não é o governo da presidenta Dilma, não é o presidente Lula que inventou de trazer essa Copa para aqui. Aliás, eu na época dizia que era contra, mas se era para trazer, eu sugeri que fosse em 2022, pelo segundo centenário da independência do Brasil. Nós teríamos chamado a atenção dos brasileiros para a história. Vai passar quase em branco o segundo centenário da independência. Teria sido parte de uma grande festa, a festa dos 200 anos do Brasil independente. Foi um equívoco, a meu ver, trazer. Foi uma ineficiência a maneira como ela vem sendo feita e suas obras, mas, pelo menos que nós, brasileiros, nos comportemos de uma maneira que as coisas saiam bem e que lá fora digam que, apesar do governo, nós conseguimos fazer a Copa. E não que o governo diga que, por causa do povo, a Copa não deu certo. Eu estou de acordo com esse apelo do senador Simão, mas quero falar, senador, de dois legados que eu acho que a Copa já deixou. É cedo para saber se ficarão legados de mobilidade urbana. Eu não acredito. Além de que, sempre que se fala nos investimentos em mobilidade urbana, eu pergunto, mas para fazer não precisava da Copa? O dinheiro é brasileiro, não é a FIFA que financia. Para que a Copa? Eu não sei se são os aeroportos modernos, mas também para que a Copa? Os aeroportos a gente podia ter feito, é dinheiro brasileiro. Os estádios, eu não considero isso um grande legado, porque eles já existiam nas cidades principais, embora não tão bonitinhos, e não seria difícil, com dinheiro do Brasil, se o Brasil precisava de estádios maiores, fazê-los sem a Copa. Esse, senador, é cedo para a gente dizer se ficará como legado. Agora, tem um legado, senador, que eu acho que a gente pode dizer. Graças à Copa, o povo brasileiro percebeu que existe uma coisa chamada corrupção nas prioridades. O povo brasileiro já sabia que havia corrupção no comportamento no Brasil. Já sabia que havia pessoas que se apropriam de dinheiro público para o bolso pessoal privado. É a corrupção no comportamento pelos corruptos. Mas o povo não tinha percebido que existia um outro tipo de corrupção. É a corrupção que não põe dinheiro no bolso de nenhum político, mas tira dinheiro de uma obra prioritária que serve ao povo e que vai beneficiar o futuro para uma obra prisioneira do presente para beneficiar a poucos. Isso é corrupção. Tirar dinheiro do povo é corrupção, se põe no bolso de alguém, mas é corrupção se desvia para um projeto que não é prioritário, que não tem compromisso com o futuro do país, que não beneficia as massas excluídas do país. Graças à Copa, o povo brasileiro despertou para a corrupção nas prioridades. E isso é bom. Foi graças à Copa, ao fazer as contas, que o povo brasileiro percebeu tem alguma coisa errada nisso, e não só propinas que são pagas para a construção dos estádios, para a construção dos metrôs. Até porque isso já tinha muito antes da Copa. O povo percebeu que no momento em que o transporte não funciona público, e foi isso que deslanchou as manifestações de junho, a gente estava construindo estádios em vez de metrôs. O povo percebeu
que no lugar de fazer um açude para compensar a fragilidade da Cantareira, em São Paulo se fez um estádio. O povo percebeu. O povo brasileiro, nós todos, nos acostumamos a não fazer as contas de quanto custam as coisas. Por um lado, porque nos acostumamos tanto com a inflação que a gente não fazia as contas, porque o dinheiro não ia valer mais nada daí a alguns anos, então gastemos logo hoje. Nós somos manipulados pela baixa educação do Brasil. E quando eu falo baixa educação, eu não falo baixa instrução, não. Porque os instruídos no Brasil também são deseducados. Nós nos acostumamos em servir a uma minoria. Então a gente não analisava o custo de tirar dinheiro de um lugar para outro. É como se desse para tudo no Brasil. De repente, a gente percebe que não está tendo uma porção de coisas, transporte, saúde, educação, e está tendo outras coisas, estádios, aeroportos especiais. O povo descobriu, o povo despertou para a corrupção nas prioridades, senador. E aí, foi para a rua. Dificilmente o povo teria ido para as ruas em junho se não fosse a Copa. Se não fosse o fato de termos o governo brasileiro e o Brasil forçado pelo governo que não nos consultou. Eu falei aqui numa parte e repito, o presidente Lula não nos consultou para trazer a Copa. Tinha que ter consultado o povo brasileiro. Eu não vou dizer que precisaria de um plebiscito, tinha que mandar um projeto aqui para o Congresso analisar. Tinha que pedir para alguém dissesse se era certo ou errado, em vez de sair por aí vendendo tudo isso, sem nos consultar, senador Zé Agripino. O senhor não foi consultado, eu não fui consultado, soubemos pelos jornais, e eu critiquei desde o primeiro momento. Esse é um legado da Copa. O povo despertou. Agora eu temo por outro legado. É o legado que está passando de que nós, os políticos, os líderes nacionais, não estamos percebendo que o povo despertou. Nós não estamos despertando para o despertar do povo. E corremos o risco de não ser mais a Copa, mas ser o trem-bala. De não ser mais estádios, mas outros projetos desnecessários. Palácios aqui em Brasília, como nós temos. A corrupção nas prioridades é óbvia no estádio que o governo federal fez. Mas vamos falar com franqueza, não é a primeira corrupção nas prioridades. Grande parte dos palácios construídos em Brasília para diversos serviços, e não só do Executivo, não só do Legislativo, do Judiciário também, são formas de corrupção nas prioridades. Eu não falo daquele tribunal de São Paulo em que um senador e um juiz pegaram o dinheiro para ele. Isso é corrupção no comportamento. Eu falo aquele tribunal em si, mesmo que ninguém tivesse roubado, era uma prioridade equivocada quando ao lado, 200, 500, 1.000 metros, tem gente sem água nem esgoto. E um prédio daquele porte. O povo despertou para a corrupção nas prioridades. E eu temo que esteja despertando para o fato de que nós, os líderes do país, não despertamos para o despertar dele, o povo. Porque aí é grave. Aí nós não estaremos sintonizados com o povo. E ao não estarmos sintonizados com o povo, ele vai continuar inviabilizando o bom funcionamento, como vem fazendo com as 1.000 manifestações de 100 que estão ocorrendo no Brasil. Em junho do ano passado, quando disseram que o povo fez 100 mil e foi para casa, eu disse, parou uma de 100 mil, vão começar 1.000 de 100. Porque duas coisas estão acontecendo, o descontentamento geral e a internet permitindo a mobilização sem precisar de partido, sem precisar de nenhum discurso aqui, sem precisar de rádio e televisão. O povo se mobiliza hoje diretamente pelas redes sociais, sem líder, sem partido, e aí vai também sem proposta. A prova de que o povo deve estar despertando para o fato de que nós não despertamos é a relação
do eleitor de hoje com os candidatos a presidente. Senador Zé Agripino. A pesquisa recente, o que é que mostrou? A presidenta cai e os outros não sobem. A impressão é de que não haverá vencedor, haverá perdedores, e um perderá menos que o outro, e aí toma posse. A sensação que eu tenho é que vai tomar posse quem perder menos, e não quem ganhar mais o espírito, a emoção, a vontade do povo. Vai se votar por exclusão, se os discursos continuarem como estão. Eu creio que ainda é tempo dos candidatos a presidente perceberem que o povo despertou e que o povo quer prioridades. A discordância que a gente vê entre os candidatos é de comportamento, de estilo de governo, não é de prioridade. Até porque, para ser de prioridade, é preciso dizer não só qual é a sua prioridade, mas qual é a prioridade do atual governo que você vai parar. Porque não dá para fazer todas as prioridades, porque aí não é mais prioridade. Prioridade quer dizer preferência, logo opção, logo parar algumas coisas. Nós corremos o risco de chegarmos às eleições sem que os candidatos tenham percebido que o povo quer prioridades, porque descobriu que há uma coisa chamada corrupção das prioridades, que fica como legado da Copa. Eu não sei, e sinceramente sou muito cético de que haverá outros legados. Eu sou cético, não vejo como haverá outros legados. E os pequenininhos que ocorrerem, eu me pergunto, a gente podia ter feito eles sem Copa. O dinheiro é nosso, não é a FIFA que financia metrô, não é a FIFA que financia BRT, não é dinheiro nosso, a gente podia ter decidido isso independente de Copa. Não vejo outros legados da Copa, mas eu vejo sim esse grande legado que é o fato do povo ter descoberto a corrupção nas prioridades. E eu espero que nós, os líderes, descobramos que o povo despertou e busquemos nos sintonizar com ele, redefinindo as prioridades para o futuro desse país. E que até outubro não precisa ser nós, os líderes, 3 ou 4 ou 5, os candidatos a presidente, que eles percebam. E se eles não perceberem, eu acho que dificilmente eles crescerão no imaginário da população. Dificilmente eles empolgarão a população. A população que, graças à Copa, descobriu que existe uma coisa chamada corrupção nas prioridades. Senador, era isso que eu tinha para falar, mas quero muito ouvir a parte do senador Zé Agripino, que me honra com o seu pedido de aparte. Senador Cristóvão, inicialmente cumprimentos pela sua análise, sempre lúcida. Vossa Excelência sempre faz umas análises acima do padrão normal. Vossa Excelência é um pensador de qualidade, é um brasileiro de grande espírito público, por quem eu tenho especial apreço e respeito. Obrigado, senhor. Eu queria acrescentar um pouquinho a análise de Vossa Excelência. Eu acho que os governos do PT, que têm os seus méritos e os seus defeitos, eles são marcados, principalmente os governos do ex-presidente Lula, por uma dose acentuada de megalomania. Eu acho que o grande problema da Copa, todo o país, o Brasil é a 7ª, 8ª, 9ª, 10ª economia, pode variar por aí, teria o direito de pleitear ser sede da Copa, teria todo o direito. Só que a presença de Lula naquela disputa pela Copa e mais Olimpíada, depois de jogos do Pan-Americano, ele imaginou que o Brasil fosse continuar tendo aquela maré enchente que marcou os seus governos o resto da vida. Imaginava que as commodities, imaginava que o preço do petróleo, que o pré-sal fosse ser desenvolvido, que a gente não fosse perder rapidamente a autossuficiência de petróleo, que a inflação não pudesse voltar por defeitos de condução da economia, que o governo fosse incapaz de fazer a infraestrutura prometida para fazer do Brasil um país competitivo. Ele não pensou nisso, ele imaginou que a maré enchente ia ser eterna. E aí providenciou e conquistou a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, na verdade, seria aplaudida pelo Brasil, que não o é
Vossa Excelência sabe tanto quanto eu que o Brasil guarda uma enorme reserva ao fato da Copa estar ocorrendo no Brasil, por razões óbvias, é que nós estamos gastando o dinheiro que não temos, porque esse dinheiro deveria ser gasto, era na infraestrutura, era na educação de qualidade, era na saúde de qualidade, era no transporte de metrô de qualidade, coisas que o brasileiro que subiu de categoria, que viaja para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, vê o mundo desenvolvido. O país rico não é país que tem gente que tem carro, é país que tem metrô que transporta as pessoas com segurança. Isso é país rico. E as pessoas percebem exatamente isso. Então, dentro da... A Copa mostrou a chaga das deficiências dos governos do PT. Não souberam administrar a bonança e nos levaram para uma situação de protesto de rua. Foi a tomada de atitude do governo que levou a consciência brasileira, pelo fato de termos a democracia aberta, com os meios de comunicação livres, com a internet operando, ao brasileiro indignado protestar contra uma coisa para a qual o Brasil não se preparou. Esteve preparado, mas não foi capaz de continuar o nível de preparação. E nós estamos hoje embrulhados aí, a razão pela qual, como Vossa Excelência coloca, nas pesquisas de opinião pública, a negativa à presidente Dilma é clara. O brasileiro não identificou ainda em quem vai cair a sua preferência, mas nela, com certeza, dificilmente recairá. Então, é isso que está ocorrendo. E dentro disso tudo, uma chaga maior, a que Vossa Excelência coloca, que é a corrupção. Isso é produto de longevidade, senador Cristóvão. Um governo que fica 4 anos, mais 4, mais 4, os quadros se enraizam. Eles pensam e se julgam proprietários do poder, são donos do governo. Se habituam a isso e praticam a corrupção de forma sistemática, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Daí essa sucessão de denúncias de corrupção. É longevidade de permanência de um partido, de um sistema no poder, em cima de uma chaga. Uma coisa que poderia ser maravilhosa, sermos sede de Copa, com os grandes estádios e as arenas lindas que estamos construindo, está despertando a preocupação e a comparação do povo. Como 300 milhões por essa obra, quando nós não temos um hospital de qualidade para salvar vidas? Como 500 milhões para essa obra, se nós não temos transporte de qualidade para me levar para o meu trabalho todos os dias? E daí a indignação, daí o protesto. Dentro disso tudo, a corrupção, que é um mal endêmico, que Vossa Excelência, com muita propriedade, nesta tarde de segunda-feira, traz para conhecimento do Brasil, do plenário do Senado. Cumprimentos a Vossa Excelência com a modéstia da contribuição do raciocínio que faço em acréscimo à colocação ou às colocações que, com muita sabedoria, Vossa Excelência faz. Senador, o senhor me trouxe boa parte daquele que nos traz ideias, que nos desperta para alguma coisa. O senhor me despertou para o fato de que, além da corrupção no comportamento e da corrupção nas prioridades, existe uma corrupção temporal. É gastar hoje o que as nossas crianças precisam para depois. Quando se vende terrenos públicos aqui no Distrito Federal para conseguir 2 bilhões para fazer o estádio, e isso para que o dinheiro seja daqui, para não poder se submeter ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas não analise as contas do governo. 2 bilhões de terrenos do Estado, da sociedade. Isso é uma corrupção temporal, que sacrificou hoje um patrimônio que é de todas as gerações futuras. E aí, o senhor traz, a partir daí, um problema que eu acho que é muito comum nos partidos do governo, especialmente o seu partido principal, que é o PT. Mas eu não tiro também a responsabilidade do que eu faço parte, que é o PDT. É o imediatismo. É um governo que não consegue pensar 10 anos adiante. Às vezes eu acho que isso é fruto da maneira como o presidente Lula se formou na política como líder, de conseguir, com a genialidade dele, o equilíbrio das forças, olhando a distribuição da renda no presente, entre capitalista e trabalhador na luta sindical. Trabalhador e capitalista, eles pensam na database.
Ele não pensa na década base. Não existe a década base. É o momento. Salário e lucro no momento. Eu tenho a impressão que isso levou o Partido dos Trabalhadores e os que estão no governo ao imediatismo. Esse imediatismo que está impedindo uma estratégia de longo prazo, ou médio prazo. É esse que está levando à degradação das estatais, vistas como galinhas de ovos de ouro do presente, e não como um instrumento, uma ferramenta de longo prazo. É isso que vê até bons projetos, mas que não dão resultado. Vou citar um. O Ciências Sem Fronteiras é um grande projeto, mas é visto na ótica do beneficiado de hoje, o estudante que recebe a bolsa para ir à Europa, e não na ótica do que esse estudante vai trazer para o Brasil do futuro. É a privatização que o governo Lula fez das políticas públicas. Eles não olham o beneficiado como uma ferramenta do futuro, mas olha apenas como um beneficiado direto, porque isso dá voto. O aumento de vagas nas universidades do Brasil, belo programa, mas não foi olhando o Brasil, foi olhando o estudante. Se fosse olhando o Brasil, tinha primeiro melhorado a educação de base para que esses jovens chegassem na universidade em condições de fazer um bom curso, e ignoraram isso. Fizeram de contas que era possível passar de aprender a ler para ser universitário. Se fosse, olhando o Brasil, o ProUni exigia alguma contrapartida do beneficiado, como, por exemplo, participar de programas de erradicação do analfabetismo. Mas aí ele deixava de ter um benefício privatizado. Aí ele deixava de votar no governo que deu a bolsa para ele. Ele estava pagando um preço ao país. Nós privatizamos as políticas públicas no governo Lula. E isso por causa dessa terceira forma de corrupção, a corrupção no tempo, a corrupção temporal, a apropriação hoje daquilo que deveria servir às gerações futuras. Eu concluo com isso, senador, a minha fala sobre as duas corrupções, a que fica como legado da Copa, que é a corrupção, a percepção da corrupção das prioridades, a corrupção no comportamento que todos já sabem há tanto tempo, e essa que a parte do senador Zé Agripino me trouxe, a corrupção temporal, a corrupção e que nós nos apropriamos dos recursos do país, recursos que deveriam servir também às gerações futuras e nós consumimos no presente. É isso que eu tinha para dizer, senador. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, pelas suas colocações.